Minuto da Indústria. O índice que mede a confiança do industrial paranaense cresceu pelo terceiro mês consecutivo. O resultado no estado está alinhado aos dados nacionais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, mantendo-se estável em relação a agosto. A expectativa de redução na taxa de juros e os avanços nas reformas da Previdência tributária, em Brasília, influenciaram positivamente a opinião do empresário em setembro. Isso faz com que a realização de investimentos seja mais atrativa, porque os custos dos empréstimos tendem a ficar mais baixos. Além disso, é um incentivo para o crescimento da atividade industrial. Apesar do terceiro mês de crescimento no indicador, o ritmo ainda está abaixo do esperado. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 25 de setembro de 2019. A Justiça Federal proferiu na última segunda-feira a sentença condenatória contra policiais federais, servidores da Receita Federal do Brasil e policiais rodoviários federais no âmbito da Operação Sucuri, desencadeada nos anos de 2002 e 2003. Na ocasião, 16 policiais federais, 4 técnicos da Receita e 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acusados de facilitação ao contrabando na Ponte Internacional da Amizade, entre eles o policial federal Newton Ishii, que ficaria famoso anos mais tarde com o apelido de Japonês da Federal. Atualmente, Ishii já está aposentado de suas funções. As condenações aos réus incluem penas como perda da função pública, pagamento de multa de até 100 vezes o valor da remuneração recebida à época, proibição de contratar com o poder público, suspensão dos direitos políticos e ressarcimento integral do dano causado ao erário. Cada réu ainda pode recorrer da decisão. O Ministério Público Federal sustenta que os condenados combinavam, por telefone e outros meios, quais veículos deixariam de ser fiscalizados para que entrassem no Brasil com grande quantidade de produtos. Cada carregamento, conforme a denúncia, chegava a valer $100 em propina, algo que os condenados negam. RCI. O jornal Gazeta Diário publica em sua edição impressa desta quarta-feira a matéria que aponta que as áreas que formam o Distrito Industrial e Empresarial de Foz do Iguaçu abrigam 113 empresas que geram mais de 700 empregos diretos. Para os próximos meses, por sua vez, outros 24 novos empreendimentos devem ser instalados, contribuindo para a geração de 340 novos postos de trabalho. Além disso, 17 empresas que não cumpriram com os contratos para uso da área terão de deixar os terrenos ocupados, abrindo espaço para novos investidores. O poder público está investindo em infraestrutura, com a instalação de novas galerias pluviais, rede de captação de esgoto, estação de tratamento, melhorias na pavimentação, na iluminação e na estabilidade do fornecimento de energia elétrica. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019, agora são 13h06. Sejam novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Reglson Alves. Eu sou Adriana Rocha, coordenadores da Cosmoetos, Associação Internacional de Cosmoeticologia, coordenadores voluntários. Hoje com a honrada presença da nossa ilustríssima doutora, nossa colega voluntária também da Cosmoetos, professora Carla Uma. Bem-vinda, Carla. Super obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo bem, ouvinte? Vamos hoje debater um pouco sobre democracia e cosmoética. Muito bom. O assunto hoje está bom, está quente. Lembrando que o nosso programa vai até às 14 horas, né? A ideia é criarmos aqui juntos um espaço para debates, questionamentos e reflexões
sobre fatos e atualidades relacionados à ética e à cosmoética. E hoje, então, a democracia também, né? Sua participação, portanto, é fundamental, né? Lembrando que esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook você pode acessar pelo Rádio RCI Iguaçu, onde é possível, inclusive, ver, né, o vídeo, né, ao vivo. E você pode também mandar a sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então voltamos aqui ao nosso programa, né, o início do nosso programa, e eu acho que a gente já pode ir. Você quer falar para o histórico, momento né? histórico, Eu particularmente já iria direto aqui, porque eu estou curiosíssimo para a gente começar esse nosso bate-papo aqui sobre democracia e cosmoética, né? Como nós sempre falamos, né? A data de hoje começa com o histórico do dia de hoje. Né? A professora Carla, né, daqui para frente é o histórico, com o tema democracia. Mas lembrando os ouvintes aí que sempre falamos alguns itens históricos que foram benéficos para a humanidade, né? Que trouxeram alguns exemplos positivos. Então, no dia de hoje, 25 de setembro de 1864, foi fundada em Londres a Associação Internacional de Trabalhadores. Opa, eu ia passar a bola justamente para a professora Carla, porque a Associação Internacional de Trabalhadores tem tudo a ver com democracia, não é, Carla? Porque a associação, se não tiver ambiente democrático, me corrija se eu estiver errado, não tem democracia, não tem associação. Não tem associação, tem instituição dogmática. Exatamente, instituição dogmática. Não tem a voz dos trabalhadores, né? Isso não tem reivindicação. Não tem oposição, que é muito importante na democracia. Oposição pacífica, não é isso? Sim, oposição de ideias, contraponto de fatos, mas é essencial. Se todo mundo pensar igual, não tem alguma coisa errada? Alguma coisa errada. Se nós somos consciências singulares, diferentes, e todo mundo pensar igual, temos que analisar. Há alguma coisa errada nessa democracia. Exatamente. Concordo plenamente, porque cada consciência é uma consciência. Então, já lembrando os ouvintes, a professora Carla, que já está dando uma palhinha aqui no assunto, né, democracia, ela é advogada, voluntária, não é isso? Atua pro bono para a Conscienciologia, não é isso? Isso. Carla? Igual a mim, né? Esta que vos fala. Igual a mim também. Igual o Regson também, que é voluntário, né? Só não é advogado. Lembrando que ele só não teve o prazer. Ele não teve o prazer de ser advogado nessa vida. As outras, né? E a professora Carla, ela tem mestrado, para os ouvintes conhecerem, quem não conhece a Carla, tem mestrado pelo Mackenzie, não é isso? Pela Faculdade Mackenzie, São Paulo. E mestre em Direito Político e Econômico. Por isso que ela tem todo esse know-how, esse conhecimento técnico e prático sobre democracia. E ela vai contar depois, quer contar já, Rex? Lembrando que a professora Carla vai participar do primeiro simpósio internacional de cosmoeticologia, que será realizado entre os dias 4 e 6 de outubro, aqui no Hotel Mabu, Interlúdio, né, em Foz do Iguaçu, no Paraná. E a professora Carla vai palestrar também, né? Você pode falar para a gente qual é o tema da sua... Sim, a palestra é do simpósio de cosmoeticologia, tem o título de Binômio para Direitologia para Politicologia, senha para o Estado Mundial Cosmoético, onde nós vamos tratar sobre duas importantes especialidades da Conscienciologia, que dentro das pesquisas em andamento se mostram essenciais para o desenvolvimento do que a gente chama o Estado Mundial do Futuro, ou o colegiado gestor do futuro, que, por sua vez, entendemos ser possível constituir a partir da democracia. Isso. Então, explica aí, dá uma palhinha, o que é democracia, dentro do
conceito, né, usual e da conscienciologia aí, que a gente pode ajudar o ouvinte a entender. Certo. Bom, democracia, em primeiro lugar, é um tema extremamente sensível. Ele promove todas as paixões e eu tenho certeza que todos os ouvintes e todos os estudiosos do tema. Muito se fala em democracia, mas muitas vezes de forma indevida. Então, a democracia, em termos de conceito, se nós considerarmos a ciência convencional, ou se nós considerarmos a ciência política, o estudo da politicologia e até o estudo do direito, nós vamos verificar que houve uma mutação de conceito quanto à democracia. A democracia, a depender do tempo histórico em que se desenvolveu, com relação às práticas que foram realizadas, ela ganhou um conceito diferente. E isso é interessante, porque atualmente se fala muito em crise da democracia. A gente vai abordar isso mais para frente. E aí nós vamos ver que, na verdade, não é crise da democracia, porque a democracia, na verdade, ela é uma... um crescimento da democracia. Sim, ela é um crescimento, ela é uma constante, ela é algo que a humanidade persegue há muito tempo, desde a Grécia Antiga, onde surge a democracia direta, e esse intuito de se fazer alguma coisa onde as pessoas possam ter maior liberdade, onde as pessoas possam atingir uma felicidade maior, ela vem como uma condição de utopia. Então, nós dizemos que há uma democracia idealizada, uma democracia ideal, mas que nós, ao longo do tempo, vamos construindo aquilo que é possível. Então, nós temos a democracia possível. Inclusive, tem um livro muito bom com esse tema, chamado A Democracia Possível, que é do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Excelente livro. Ele foi orientador da minha orientadora, a professora doutora Mônica, que vem orientando os trabalhos que nós estamos desenvolvendo nessa área de democracia. E que virá para o simpósio, não é isso, Carla? A professora doutora Mônica, doutora da USP, né? Isso. Ela virá ao simpósio, terá uma mesa de debate só com esses professores da Universidade de São Paulo sobre a temática, né? Perfeito. E ela vai falar sobre democracia no século XXI. E aproveitando, nós temos aqui uma sincronicidade, vou pedir licença para abrir um parênteses, hoje é aniversário dela. Parabéns, professora parabéns, Mônica! professora Mônica. Depois a gente envia o link para ela. Exatamente, parabéns. Momento histórico. Momento histórico. Show de E bola. é muita gratidão que nós sentimos pela professora, que nos abriu as portas e permitiu que nós fizéssemos o estudo de caso no bairro Cognópolis, que é o que vai dar ensejo também ao lançamento do livro. Inclusive, a professora Mônica, né, isso está registrada na enciclopédia da Conscienciologia, não é? Assim, muito chique, né? É uma honra ter ela lá registrada no verbete jeitinho brasileiro. E ela, inclusive, né, conheceu a Cognópolis, né, conheceu o bairro, elogiou, né, os sistemas, não é isso? Democráticos que estão sendo instalados, né? Esse assunto para daqui a pouco. Perfeito. Você falou do livro, então, no dia 5, não é isso? 5 de outubro. Isso. Vai ter o lançamento do seu livro, né? Que é o resultado aí da sua dissertação. Estamos torcendo. De mestrado, não é isso? Exatamente. Está no pré-aluno. Então, além da apresentação que nós vamos fazer no dia 4 para o simpósio, no dia 5 nós teremos a mesa de debates coordenado pela professora Mônica e constando mais 3 professores, 2 da USP de Ribeirão Preto, um do Mackenzie, ela que é da USP, São Paulo e Ribeirão Preto, e na sequência o lançamento do livro, que será às 19 horas e todos estão convidados. É aberto. É aberto. E o livro, ele é o resultado da dissertação que estudou a democracia participativa no século XXI ou a democracia direta no século XXI. Pode. Não, perfeito. Ó, queria dar um alô ali para a nossa ouvinte Adriana Pires. Bem-vinda, Adriana. Mande sua pergunta para a professora Carla. Gente, a oportunidade única de explorar esse conhecimento aqui, que é uma erudita, assim, fantástica. E o Dilson também tem muita história sobre democracia, nosso ouvinte assíduo, né? Morou 10 anos na Espanha. E o doutor Roberto Paraíso Rocha, que também, né, entende de democracia e muito, né, doutor Roberto? Nossos ouvintes assíduos. Ô, Carla, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão aí
Você falou da democracia, da história da democracia, né, da crise. E como é que você entende, assim, essa exaltação sem critério, né, da democracia grega? Bom, a democracia grega, ela foi o berço da Isso, democracia. Então, isso. nós temos na democracia grega, basicamente, o modo democracia direta, Isso. que era exercida diretamente pelo cidadão. Naquela época, nós não podemos falar de cidadão, porque temos que lembrar Isso que eu queria que você havia apontasse. os escravos também, as mulheres Eram eram excluídas. excluídas. Então, nós temos vamos assim dizer, uma participação, mas que era uma participação masculina, que iam para as assembleias e decidiam certos rumos da cidade. Inclusive, é a partir da Grécia, de Atenas, que aparece Solon, Isso. né, o nosso legislador, que propõe o Conselho dos 400 e que mais tarde, com as reformas de Clístenes, se torna Conselho dos 500, ou seja, 500 cidadãos, 500 gregos que iriam lá representar as suas cidades ou a sua polis. Aí você falou a palavra certa, representar. Né? Já não era mais direta no Conselho dos 500. Não era mais totalmente direta, Não. porque não havia uma participação de todo mundo. E mesmo quem iria realizar atos da vida pública ou atos da política eram sorteados, Isso. porque não havia a possibilidade de 10 pessoas, 15 pessoas exercerem uma única atividade. Que nós sabemos que a realização de uma atividade para o bem público, ela exige um empoderamento. A pessoa que está lá representando aquela categoria ou representando aquele setor, aquele segmento, ela tem que exercer o poder. E quanto a isso, não vemos problema algum. Nenhum, né? Então, por mais que hoje a democracia indireta, a democracia representativa, ela esteja passando por um momento de crise, porque, veja, tomou-se que a democracia ela teria o sentido de democracia indireta representativa ao longo de um determinado tempo. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter um maior número de pessoas, que nós temos o desenvolvimento lá na frente do iluminismo, as coisas começam a caminhar para essa condição. Só que a democracia grega, ela fica eclipsada. E precisam se criar fórmulas de se estabelecer um contato desse cidadão, dessa cidadã, com a questão política, com a questão pública. E já não dava para colocar todo mundo numa sala. É impossível, gente. Para tem muita gente. Se né? tomar soluções. Então, optou-se por essa mudança. Claro que existe uma série de questões históricas aí envolvendo, mas que a gente agora não vai falar de todas elas, porque Esse não teríamos tempo. Esse é o programa que próximo você virá. programa. Mas eu queria voltar nessa condição da democracia direta. Então, a crise hoje, na verdade, ela está exatamente, não ensina a fórmula, mas ela está nas pessoas. Esse é o foco. O foco é que as pessoas que estão nos representando, normalmente apresentam um desvirtuamento, porque existe aquela máxima, né, que todo poder corrompe. Todo poder corrompe. Então, dê o poder para a pessoa e você vai ver o nível de cosmoética. Qual é o nível dela. de ética e cosmoética que ela vai ter. Porque o poder, ele tem um dom de enebriar. Com esse poder, você pode coagir, você pode exercer coerção, você pode manipular e, ao mesmo tempo, você pode ajudar muito. Então, o poder em si é um tema central neutro. A Conscienciologia estuda o poder. E o poder é um tema central neutro. E o poder, ele é importante, porque se você, a partir da sua vontade, não exerce um poder cosmoético, um poder ético, o que você está fazendo nesse mundo? Exatamente. E a forma de ver isso ao bem público, a uma coletividade maior, é um dos objetivos. Então, por isso que, dentro do âmbito dos estudos da Conscienciologia, há um ponto a mais, ou diria o ponto central, de se considerar a democracia direta, que ainda não é a pura. A democracia pura
do professor Valdo Vieira, que foi o propositor da ciência, se diz que ela existe, mas ainda nas comunidades extrafísicas evoluídas. Depois que a gente tiver muita Nós ainda cosmoética. não temos essa perspectiva. Inclusive Rousseau, vamos lembrar, Rousseau. Nós vamos chegar. O Rousseau, ele chega e ele chega à conclusão que a democracia direta é o melhor método, mas ele também conclui que a democracia direta só poderia ser implantada numa comunidade que ele chama de deuses. Que são os evoluciólogos, os serenônicos. A Carla vai voltar a esse assunto já, deu o nosso intervalo. Já deu o nosso intervalo, gente? Se pudesse cortar intervalo hoje ia ser ótimo. Pois é. Não, os nossos Vamos lá, nosso patrocinadores. intervalo. Voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. O Consulter está de aniversário para comemorar muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta quarta-feira, dia 25 de setembro. Batata Mona Lisa especial, quilo 1,39. Laranja pera, o quilo 89 centavos. Cebola nacional, 1,69 o quilo. Tempero verde unidade ou almeirão maço, 49 centavos. Mandioca com casca, 1,78 o quilo. Peito de frango com osso congelado, quilo 5,79. Bife colchão mole, o quilo 16,98. A quantidade é limitada por cliente e o Consulter não vende no atacado. Consulter, há 40